Olá, gente. Como estamos todo mundo aí? Tá tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse povo. Esse povo lindo, maravilhoso. Vocês viram a palavra do governador do estado de Goiás e do governador do estado de São Paulo, lá em Israel, ontem? Foi maravilhoso, gente. Gostei muito, viu? Foi muito bom. Muito interessante. Quando os dois reconheceram a necessidade de Israel no mundo. Mas, gente, não sei se vocês têm conhecimento, mas vocês sabem que a maioria dos benefícios na medicina, em termos de telefone, em termos de televisão, em termos dessas coisas assim. Aliás, nem é preciso dizer, eles têm mais de 100 prêmio Nobel, né, gente? Aquele pedacinho de terra, com esse pouquinho de gente, eles têm mais de 100. É o país no mundo que tem mais ganhadores dos prêmios Nobel. Pois é. E se a gente tem alguns benefícios em termos de medicina, a gente deve aos judeus. Se não fosse eles, a gente não estaria falando aqui agora desse jeito, online, para todo mundo ouvir, para o mundo inteiro. Então, o mundo sem os judeus seria muito mais complicado, muito mais difícil. Não teríamos telefone, pois é. Não teríamos a internet. Então, pois é, interessante, né? E o povo querendo matar eles. Ai, meu Deus, mas o mundo ia voltar para a idade, sabe, lá do comecinho, lá da época das cavernas. Pois é, isso que ia acontecer com o mundo. Íamos voltar para a época das cavernas. Mas, anyway, estamos no capítulo 36 do livro do profeta Jeremias. Vamos ver por que o Jeoiaquim queimou o rolo da profecia que ele havia, as profecias que ele havia dito antes, né? E por que ele teve que. Onde é que eu deixei minha água, gente? Ai, meu Deus, minha água ficou lá. Vou ter que ir lá buscar, viu? Vocês dão licença? Vou ter que buscar minha água aqui, porque eu não vivo sem a minha água. Ai, ai. Ali tá aquele negócio que tá lá na cama. Ali é um trabalho que eu tô fazendo, um tapete que eu tô bordando. Então, eu não posso ficar sem fazer nada, entendeu, gente? Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa com as minhas mãos. Então, quando eu sento aí para ver as notícias do mundo, as coisas e os estudos que eu faço, eu tenho que estar sempre trabalhando com a mão. Então, esse aí eu arrumei um negócio de saco, né? Que a gente compra aqui online. Aí eu tô bordando ele, fazendo um carpete com ele. Ai, ai, tentar. Então, é, então eu tenho que estar fazendo alguma coisa com a mão. Enquanto eu estou ouvindo, estou estudando, estou trabalhando. Então, gente, aí eu fui olhar o que tinha acontecido com Josias, né? Como é que ele morreu. Ele morreu da primeira vez que Nabucodonosor atacou, né? Que foi a primeira vez que o Nabucodonosor atacou. Ele tinha feito um conchavo com o Egito. Ele estava pagando imposto para o Egito, Josias. E aí o Egito falou assim, então vamos entrar em guerra, né? Em guerra e ele não estava querendo pagar as coisas direito, sabe? Os impostos que ele tinha que pagar para o Egito defender ele contra Nabucodonosor, né? Lembra que o profeta Jeremias falava muito que não adiantava fazer conchavo com o Egito? Isaías também falou a mesma coisa, né? Eu só sei que ele morreu nesse enfrentamento, ele morreu. E aí colocaram o tal do Jeoaquim, que é esse aqui, esse bandido. Não, colocaram o outro filho de Josias. Aí o outro filho de Josias morreu, acho que ele não ficou nem um ano. Aí colocaram esse. Era Joaquim o outro. Aí veio esse Jeoaquim. E
todos eles filhos mesmo, tudo filho do Josias. O Josias, vocês sabem que eu já comentei antes, ele tentou desfazer a bagunça que o pai dele tinha feito, né? O Manassés, o tal do Manassés, que é filho de Ezequias, né? Lembra? E que o Isaías falou, né, que aquela oração que ele fez, aquele pedido que não devia ter sido feito, né? E ele teve esse menino Manassés, e Manassés era o pai desse Josias. E o Josias, quando entrou, ele tentou fazer uns benefícios, assim, restaurar o serviço no templo. Aliás, ele fez isso, né? Inclusive, nós já comentamos sobre isso. Foi uma grande festa que ele fez. Aí, o Joaquim, gente, meu Deus, que homem mais deturpado que vocês possam imaginar. Tudo que o pai dele fez, ele desfez. Então, quando ele mandou matar o profeta lá, que ele conseguiu matar um dos profetas, né? Se vocês lembram, ele, ele estava fazendo simplesmente porque o profeta estava falando contra ele, porque ele era. Gente, eu vou contar para vocês, tá? Não fica escandalizado, não. Mas ele tinha relação sexual incestuosa com a mãe, com a madrasta, com a outra mulher do pai dele, tá? Com as cunhadas, com os sobrinhas. Ele era deturpado, gente, ele era um homem assim, que por isso que a morte dele foi, o Jeremias, quando falou da morte dele, falou que ele ia morrer daquele jeito, bem ruim mesmo, porque ele era ruim, gente, ele era ruim. Ele era ruim, viu? O bicho era ruim. O bicho era. Tinha razão de Deus estar fazendo aquilo, tudo que estava fazendo em Jerusalém e Israel, tá? Fez com Israel lá e depois está fazendo aqui com Judá, né? Então vamos lá para o capítulo 36 e ver o que foi. Ah, e na época que Jeremias estava lá falando com os homens, tinha uma Hulda. A Hulda era uma profetisa que era parente de Jeremias, tá? Ela também era da família levita e ela era profetisa. E esse Joaquim, ele consultou uma vez essa Hulda, não sei como é que ele não conseguiu matar, não sei como que a Hulda morreu também não, né? Eu posso até dar uma pesquisada. Era uma profetisa, ela era prima do Jeremias, era da mesma família. E ela profetizava, na mesma época que Jeremias estava profetizando, ela profetizava para as mulheres e o Jeremias profetizava para os homens. Então vamos lá. Joaquim queima o rolo de Jeremias, capítulo 36. Espero que você esteja com a sua Bíblia na mão e vamos ler juntos. No 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 4º ano dele, gente, tá vendo que estava bem no começo ainda, tá vendo? Do reinado dele. Essa profecia foi bem no começo do reinado de Jeoiaquim. Por certo, o profeta estava tentando falar para ele seguir o caminho do pai dele, né? E o pai dele tinha sido até um bom rei, gente. Ele fez algumas besteiras, mas depois ele reconciliou e depois ele fez aquela festa toda no templo e tudo, né? Então, por isso, talvez ele tenha feito tenha chamado os filhos daquele Jonadab, né? Que eram o tal dos recabitas, e falou: olha, como é que um homem que não era nem real, não era nem de família real, ele obedeceu, como é que vocês não estão obedecendo? Talvez o recado fosse mais para Joaquim e para o irmão dele, né, o Ezequias, como que é o nome do irmão dele? Zedequias. Talvez para ele e para a família real, né, para os sobrinhos e para os primos, para os sobrinhos, para todo mundo da família real, que eles deviam seguir os passos de Josias, né, que era o pai deles, mas eles não estavam fazendo isso. E talvez por causa disso, Joaquim ficou com muita raiva, né? No 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor para Jeremias. Toma um rolo e tá vendo? Toma um rolo e escreve nele todas as palavras que te falei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde o dia em que comecei a falar-te, desde os dias de Josias até hoje. Então, o Senhor falou, Jeremias escreve, né?
tudo que eu te falei, todas as profecias que eu te dei desde o começo, desde Josias até agora, escreve tudo. Desde a época que eu te chamei, escreve num rolo. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Por certo, o povo ouvia, mas não entrava, né? Aquele do ouvido bem pequenininho, bem grandão para ir embora, né? O bem pequenininho para entrar e o grandão para sair. O pouquinho que entra aqui sai assim rapidinho, não fica. Então, se eu penso assim, então se eu botar isso escrito e eles ficarem lendo o tempo todo, eles vão lembrar, né? Então, Jeremias chamou Baruque, que era o escrivão dele, né, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo, enquanto Jeremias lhe ditava todas as palavras que o Senhor lhe tinha falado. Então ordenou Jeremias a Baruque: eu estou encerrado, não posso entrar na casa do Senhor. Portanto, entra tu. Ele estava. Lembra quando ele foi preso a primeira vez? Que puseram ele no tronco? Então, foi naquela vez que o Senhor fez isso com ele, né? Foi naquela vez que aconteceu isso. Portanto, entra tu e lê do rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia de jejum. Também as lerás aos ouvidos de todo o povo, de todo o Judá que vem das suas cidades. Pode ser que caia sua súplica diante do Senhor e se converta cada um dos seus maus caminhos, pois grande é a ira e o furor que o Senhor pronunciou contra este povo. Então, daquela primeira vez que ele ficou lá no tronco, porque foi Joaquim que colocou ele no tronco e mandou matar o outro que correu. Né? Fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo o que lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Versículo 9. No 5º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, o Senhor mandou ele fazer no 4º ano de Jeoiaquim. Então, a primeira coisa que Joaquim fez foi botar ele na prisão, né? Botar ele encerrado lá. Aí, 1 ano depois, gente, no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém. Entendi. No 4º ano, o Senhor mandou ele escrever. Então, ele passou todo aquele tempo escrevendo, gente. Olha, quase que 1 ano. Né? 1 ano escrevendo tudo aquilo. Também foi muita coisa, né? Até chegar no capítulo 30, mais ou menos, que foi quando Zedequias entrou no poder, né? Da segunda vez que Nabucodonosor veio. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém. Leu Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Por certo, o povo estava com medo, né? Sabendo que Nabucodonosor estava querendo voltar de novo, ouvir os rumores, aí resolveram jejuar. Aí o Baruque aproveitou a oportunidade, estava muita gente lá em Jerusalém, e foi ler o livro. Ouvindo Micaías, filho de Amarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, onde todos os oficiais estavam assentados. Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Hananias e todos os outros oficiais. Versículo 13. Depois que Micaías lhes anunciou todas as palavras que ouvira Baruque ler do rolo aos ouvidos do povo,
todos os oficiais mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: toma contigo o rolo que lestes aos ouvidos do povo e vem. Assim, Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e foi a eles. Por certo, ele pensou: nossa, eles vão se converter também, né? Ai, Jesus. Disseram-lhe: assenta-te e lê-o aos nossos ouvidos. Leu Baruque aos ouvidos deles. Ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns aos outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. Então perguntaram a Baruque: declara-nos como escreveste isto? Acaso te ditou o profeta todas essas palavras? Respondeu-lhe Baruque: com a sua boca ditava-me todas essas palavras e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Ai, ai. Pois é. Esse é o versículo 18. Respondeu-lhe Baruque: com a sua boca ditava-me todas essas palavras e eu as escrevia no livro. Versículo 19. Então disseram os príncipes a Baruque: vai-te, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Foram ter com o rei. É estranho. Senti uma coisa na minha perna que não tem ninguém. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém sabe onde estás. Foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elissama, o escrivão, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então eles foram ao rei, não levaram o rolo com eles. Simplesmente falaram para o rei o que estava escrito no rolo. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Eles sabiam o que o rei ia fazer, por isso que eles não levaram o rolo. E Jeudi tomou da câmara de Elissama o escrivão e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os oficiais que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Era inverno, então, né? Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do rolo, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Como é que ele ia querer ouvir se ele estava em tanto pecado, né? Se ele estava cometendo um incesto? Ele já estava totalmente deturpado, ele estava seguindo os mesmos passos do avô, que era o Manassés. Em vez de seguir os passos do pai, foi seguir os passos do avô. Em vez de seguir os passos do bisavô, né? Não. Posto que Elnatã, Delaías e Gemarias tiveram pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jeramiel, filho de Ramaleque, e Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Graças a Deus. Senão o profeta tinha morrido ali mesmo, gente. Só porque o Senhor tinha falado para ele.
É. É. Versículo 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com a palavra que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo. Era fácil para ele falar, né? Esse rolo era feito com tanta dificuldade, gente. Para conseguir um rolo daquele, para escrever um rolo sem nada escrito, o rolo era feito de couro de animal. A tinta era feita de um líquido assim, que não apaga de jeito nenhum. Demora mil anos, 2, 3 mil anos para apagar. Então, não era uma coisa fácil de conseguir, né? Mas o Senhor falou: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Joaquim, rei de Judá. A Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor. Tu queimaste este rolo, dizendo, porque escreveste nele, anunciando: certamente virá o rei de Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e o seu cadáver será lançado ao calor do dia e à geada da noite. Eu vou contar para vocês como é que esse homem morreu. Castigá-lo-ei e a tua descendência aos teus servos por causa da sua iniquidade. Trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo o mal que falei contra eles, porque não ouviram. Assim tomou Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Neerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Quando o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém da segunda vez, ele pegou esse rapaz, esse Joaquim. Ele morreu novo, já morreu uns 30 e poucos anos. Ele não deixou nem descendência, como o Senhor falou aqui, ó. Aqui o Senhor falou, ó. Trarei sobre ele, sobre todos os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, todo o mal que lhes falei, porque não ouviram, não. Castigá-lo-ei e a sua descendência e os seus servos por causa da sua iniquidade. Ó, portanto, assim diz o seu versículo 30. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e o seu cadáver será lançado ao calor do dia e à geada da noite. O filho dele realmente não conseguiu, né? Aquele menino que foi levado para a Babilônia. Ele morreu na Babilônia, mas o Joaquim foi o seguinte. Ele tentou fugir, né? Tentou fugir. Mas o rei Nabucodonosor pegou ele e o matou quando eles estavam indo para a Babilônia. Antes de sair da Judéia, o rei ele estava machucado, estava sendo levado num catre, e o rei mandou simplesmente parar Nabucodonosor, partiu ele em várias partes e jogou ele naquele campo, como o profeta disse que ele não seria enterrado. Os remains dele, né, o que restou dele ia ser queimado pelo sol e pela noite. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele não teve ninguém para enterrá-lo. Mas essa é a paga que o Senhor deu a ele por toda a maldade que ele fez. No começo do reinado dele, aqui no quarto, né, no começo do reinado dele, ele chamou essa Hulda, essa profetisa, porque ele ele sabia que com Jeremias ele não tinha como
Jeremias era bravo, né? Jeremias, ele não media as palavras, ele realmente falava aquilo que o Eterno falava. Ele pensou assim: ela, como mulher, né, ela vai ser mais branda comigo. Mas o Senhor falou através da Hulda também, da profetisa Hulda também, falou para ele que ele não duraria muito no trono. Mas mesmo assim, ele não matou ela, não. Ainda bem, né? Porque ela foi muito útil depois. Ai, gente. É uma tristeza muito grande que enche meu coração quando eu vejo essas coisas. Porque mostra como é que os humanos, a gente é difícil, né? A nossa natureza é muito ruim. Como que os homens são uma nação que tinha que ser santa e, né, uma nação que foi escolhida como sacerdote na terra, como luminária da terra. Ter esse comportamento tão sujo, tão nojento, né? É muito triste tudo isso. E saber que essas coisas continuam acontecendo no mundo, gente. Vocês acham que essas coisas acontecem hoje? Acontece sim. Acontece. Aqui mesmo nós tivemos um problema muito sério com um dos filhos da rainha, que ele estava tendo relacionamento com adolescente, com meninas que eram enganadas e levadas, né, para trabalharem, mas não tão enganadas, né, gente? Porque quando você é levado para falar, vai trabalhar naquele negócio ali, naquele lugar, você sabe em que você está entrando, né? Não é tão inocente assim, não. Depois elas se bancam de inocente, mas não são, não. Agora, uma coisa interessante que eu estudando acerca de Josias ontem é que foi Josias, quando ele ouviu o profeta Jeremias e o profeta Jeremias falou para ele tudo o que ia acontecer, ele percebeu que, e talvez vendo o comportamento dos filhos dele também, né? Ele percebeu que não haveria uma solução assim de arrependimento de Israel e que realmente Israel seria conquistada, né, e seria dominada e que cairia nas mãos de Nabucodonosor, que ele percebeu que não haveria escape de Nabucodonosor. Então, o que ele fez? Segundo a tradição, segundo os escritos daquela época, ele escondeu a Arca da Aliança, escondeu alguns dos utensílios do Santo dos Santos. Ele escondeu dentro de uma caverna. Dentro de uma caverna. Então, ela deve estar escondida em algum lugar. E ela só vai ser descoberta quando o Messias voltar. Aí sim, talvez ela saia. Por isso que ele falou que não construiriam outra. Que nunca se construiria uma outra. Porque ela está escondida. Josias, o rei Josias, é que escondeu numa caverna tanto a arca, tudo que estava dentro da arca, né? E os utensílios que ficavam dentro do Santo dos Santos. Aquela mesa que ficava lá dentro mesmo, né? O lugar do incensário que ficava lá dentro também. Eles foram guardados por Josias. Agora só Josias sabe quem ele mandou, né? Em que caverna foi essa que ele... Mas deve ser uma caverna dentro de Jerusalém mesmo, porque... ou nas imediações de Jerusalém, né? Eles devem ter procurado essas cavernas já, gente, mas foi muito bem escondida. Muito bem escondida. Por certo, ele tampou, né? Para ninguém saber o que caverna é essa. Deve estar lá esperando por Jesus de Nazaré, pelo sumo sacerdote, que é o único que vai poder entrar
e ter o Santo dos Santos e ter essa arca na mão dele. Ah, é. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Tenha um bom dia ou uma boa noite aí no Brasil, porque agora já está tarde, né, gente? Já são 7 horas da noite aqui. Então tá, tchau, tchau.